Oi galera, já estão por aí? Tudo bom com vocês? Semana nova começando e eu aqui super empolgado na leitura do meu gibi. E vocês como estão? Tudo bem? Passaram bem o fim de semana? Se divertiram? Curtiram um pouquinho? Que bom, porque essa semana nós vamos continuar falando sobre os gibis, as histórias em quadrinhos, ou as HQs, que é popularmente conhecido por histórias em quadrinhos. Bom, eu escolhi aqui uma super divertida, espero que vocês também tenham escolhido de vocês e continuem escolhendo muitas outras histórias, porque os gibis, eles são incríveis, tem histórias, personagens, uau, e é muito divertido. Bom, uma linda tarde maravilhosa, vamos começar porque vamos chegar com a nossa videoaula de língua portuguesa. Bem-vindos na tela de vocês, compartilhando, meus amores. Segue lá, vamos lá para o nosso livro azulzinho maravilhoso de língua portuguesa. E como eu falei, essa semana vocês terão um desafio diferente. Nós vamos estudar sobre as histórias em quadrinhos, porém terá algo muito diferente. O que será? Será que é a vez de vocês colocarem a mão na massa? Aham! Vamos descobrir agora. Mas antes, como assim pôr a mão na massa? Vai ser a vez de vocês produzirem também histórias em quadrinhos. Mas antes, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a produção da escrita. E para isso, eu trouxe para vocês aqui esta história em quadrinho de um outro personagem, chamado Snoopy. É do Charles Schulz. Então vamos lá. Ok, pessoal, é hora de correr. Ai, não. Vamos! A gente precisa de exercício. Não. Meus pés são muito teimosos. Não, não, não. Olha só, meus amores, quem será que é mais preguiçoso? O Snoopy ou os pés do Snoopy? Ai, coisas dele mesmo, né? Coisa desses personagens maluquetes. Meus amores, como é o nome desses personagens mesmo que eu acabei de falar pra vocês? Snoopy, boa! E com quem que ele estava conversando ali? Bom, com a casinha não tinha ninguém, só poderia ser com os próprios pés. Mas esse Snoopy é danado, hein? E será que ele vai conseguir correr? Ai, pelo jeito, é uma mistura de preguiça dele com uma mistura dos pezinhos dele, né? Ai, 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 esse Snoopy. Bom, meus amores, você vai escrever uma continuação para a história em quadrinhos que nós acabamos de ler. Então a gente precisa saber o que vai acontecer, tá? Então olha só, o que você vai fazer? Você vai escrever uma história em quadrinhos. E quem que vai ler? Vocês vão pensar quem que vai ler essa história, por isso vocês vão escrever ali. E como que ela vai circular? O que vai acontecer nessa história? O que vai acontecer depois disso? Será que ele vai correr? Será que ele não vai? Será que a hora que ele levantar vai dar uma outra preguiça? Bom, aí é da imaginação de vocês. Depois que vocês fizerem isso, antes de começar a criação, é preciso pensar nestas questões que nós vamos trabalhar aqui agora. Olha lá. Você criará mais uma personagem? Será que além do Snoopy, vocês colocarão outros personagens? Ou mais uma personagem? Puxa, é uma ideia, hein? E como ela vai ser? Que nome vai dar a ela? Bom, se você criar uma nova personagem, precisa dar um nome a ela, né? Como que ela vai ser? Alta, baixa? Vai ser um outro animal? Vai ser um humano? Como que vocês vão fazer? Como que vai ser esse cenário? Como que vai ser esse lugar? Será que vai ser na floresta? Será que vai ser no quintal de casa? Será que vai ser na cidade? No campo? Aonde que vai ser? E quantos quadrinhos vai desenhar? Bom, para isso você precisa saber quantos quadrinhos você vai precisar, né? Puxa, eu vou desenvolver essa história usando 4 quadrinhos. Vai ter um começo, um acontecimento, um meio e um fim. Tudo bem, é possível também. E começará pelos balões ou pelo desenho dos quadrinhos? Por onde você vai começar? Pelos balõezinhos, esses balõezinhos que estão aqui? Ou vocês vão começar pelos quadrinhos, hein? Bom, aí é seu critério, não tem problema. E que tipo de balões vocês vão usar? Né? Será que é de pensamento? Será que é só de fala? Aquele que o personagem só está falando? Aquele redondinho que é de pensamento? Ou os dois? Pode também.
sem problemas. E o final? Vai ser surpreendente, engraçado ou emocionante? Como que vai ser esse fim? Bom, pode ser os 3 também, não tem problema. A criação é sua. Bom, você vai fazer um primeiro desenho, é um rascunho do seu texto, tá? O que você vai fazer? É um rascunho. Antes de ir lá para a fase final ou definitiva, você vai desenhar, vai tentar, vai escrever, vai ver se vai dar certo, se o número de quadradinhos está ok ou não, tá? Você vai desenhar a nova personagem. E caso tenha decidido criar uma, com certeza, tá? Você vai continuar a história desenhando-a em 2 ou mais quadradinhos, tá? Você vai escrever as falas ou os pensamentos das personagens em balões apropriados. Além do mais, decida como vai ser o final da história. Lembra? Vai ser emocionante, vai ser divertida, vai ser assustadora. Enfim, como vai ser o fim? Bom, ficou um pouquinho de dúvida? Que tal entendermos um pouco mais de como que é feito a HQ? O que é HQ? Ah, histórias em quadrinho. Vamos ver? Segue lá porque eu convidei a equipe da Maurício de Souza Produções para falar pra gente. Vamos ouvir? Vamos lá. Aqui na Maurício de Souza Produções, a gente tem um processo próprio. Porque os nossos roteiristas já entregam os roteiros rafiados, ou seja, são rascunhados. É esse raf, são mini folhas, formando um caderno pequeno, que são enviados para o Maurício. O Maurício analisa todos os roteiros do mês. Isso são mais ou menos 1.200 páginas de quadrinhos todos os meses. Depois que o Maurício aprova, muitas vezes ele faz observações no roteiro. Aqui precisa mudar isso, aí manda ele volta para o autor refaz. Esse esboço, que é o RAF, vai pro desenhista, que vai interpretar aqueles RAFs, aqueles rabiscos, entre aspas, dos nossos roteiristas e transformar aquilo no padrão de desenho da Turma da Mônica. Terminado o desenho, passa para a Alice Keiko, que vai fazer as pequenas alterações, para o desenhista corrigir isso ou aquilo. A hora que a arte está finalizada, está tudo pronto, passa para o letrista, porque aqui na MSP as letras são feitas à mão ainda nos gibis. O Maurício quer preservar esse lado artesanal de tudo ser feito à mão. Então depois que a letra está feita, passa para o arte finalista, que vai aplicar nanquim em cima dos traços de todos os desenhistas. A penúltima etapa antes de sair da MSP. As artes vão para um profissional que é o acabamentista. O que ele faz? Fazer os requadros de todos os quadrinhos e vai fazer os balões. Além disso, com a borracha ele vai apagar todos os lápis que estão lá depois que o nanquim foi aplicado. Quando a página está limpa, ela é escaneada e aí sim nós vamos para a última etapa, que é a colorização. Que aí nós já temos uma paleta de cores definida. Depois da colorização terminada, é hora de fechar o arquivo em PDF, mandar pelo FTP para Panini, gráfica e esperar a revista chegar nas bancas, na mão dos nossos leitores. Boa! Bom, vocês viram mais ou menos como que é feito esse processo da história de quadrinhos. Agora que você fez as alterações necessárias, você vai passar a limpo a sua história em quadrinhos. E depois que você passar a limpo, sabe qual vai ser a versão final? Vai ser uma atividade diferenciada. Isso mesmo! A partir dessas orientações, você vai criar uma história em quadrinhos, com desenhos ou até colagens, buscando escrever diálogos entre os personagens. Para esta atividade, utilizar todos os assuntos que nós já vimos até agora, aqui na nossa unidade 5, Um Mundo em Quadrinhos. Bom, organização por quadrinhos, sinais de pontuação, balões de diálogos, frases exclamativas ou interrogativas? Os componentes gráficos que nós vimos, que são aqueles, a sombra dos personagens, os tracinhos que dão impressão de movimento nas cenas. Bom, tudo isso e muito mais, além de usar a criatividade de vocês. Bom, vocês vão ter até o dia 4 de setembro, na sexta-feira, para entregar para o e-mail da coordenação, tá certo? E que tal mais algumas dicas para criar a sua HQ?
É, a História em Quadrinhos, e o Maurício de Souza continua e traz um recadinho para vocês. Vamos ver? Segue lá. Oi pessoal, dia 30 de janeiro comemoramos o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Para comemorar, daremos algumas dicas para quem quer ser quadrinista. A primeira dica para todas é leia. Leia muito. Ah, mas eu leio bastante história em quadrinhos. Não. Você tem que ler tudo. Quanto mais tipo de leitura diferente você tem, você consegue abrir e ampliar o seu escopo na hora de contar a sua própria história, né? A gente é sempre amontoado de referências. Mas eu quero ser desenhista, né? Não faz mal. Quanto mais você lê, mais você vai imaginar como aquela cena que você está lendo, você retrataria lá no papel. Os melhores quadrinistas que a gente leu não nos encantaram apenas por ler quadrinhos, é porque nas histórias dele tinha ficção científica, tinha história da humanidade, tinha civilizações, tinha magia, tinha literatura. Então, se você souber amarrar todas essas influências que você vai receber ao longo da tua vida, certamente você vai ser um bom contador de histórias. E isso eu estou falando não só como roteirista, mas também para quem desenha. O lance de saber ou não desenhar super bem não importa tanto. A gente tem exemplos super bacanas de quadrinistas muito bons e que não tem aquele baita traço elaborado, entendeu? O número 1 de uma boa história em quadrinhos é uma boa história, né? Em qualquer plataforma, seja cinema, livro, quadrinhos, qualquer coisa. Eu acho que o passo número 1 é você ter uma boa história e você saber contar ela direito, né? E nem sempre precisa ser premissas muito mirabolantes. Um bom escritor, ele pega uma premissa desse tamanho aqui e transforma num baita livro bacana, né? O Maurício sempre fala isso, que ele não criou nada, estava tudo à volta dele. Ele olhava, estava a Mônica, ali estava a Magali, o Cebolinha estava brincando na rua com o irmão dele. Você pode contar histórias sobre você, desde que você as faça se tornar interessantes para o leitor. Hoje a gente tem internet, né? Então você vê que muita gente começa com quadrinhos de web e faz um certo sucesso e começa a pular para outras plataformas. Eu acho que hoje, se você tiver uma ideia boa e tiver uma execução profissional, é muito fácil divulgar. Você consegue levar isso para o grande público ou para um público médio através da internet. Eu gostaria que quadrinhos voltasse a ser a ferramenta que, igualzinho quando eles nasceram, quadrinhos são um meio de comunicação de massa. E eu quero que quadrinhos voltem a ser um meio de comunicação de massa. Viram que bacana, meus amores? Então, agora é com vocês. Criar, né? Aproveitar todas as ideias. Se for preciso, pense no dia a dia de vocês. Pode criar um personagem para a mãe, para o pai, se você tem irmãos, primos, enfim. Vale usar a imaginação. O que não vale é ficar parado, não. Tá? Prof, mas vai ser difícil. Que nada, vai ser divertido. Basta você começar, tá? Então, mãos à obra, uma linda semana e bora criar a sua história em quadrinhos. Enquanto isso, eu continuo aqui lendo o meu gibi com as minhas divertidas histórias em quadrinhos e vocês vão criando a de vocês aí, porque depois eu vou querer ler todas as histórias de vocês. Mua! Fiquem com Deus, fiquem tudo bem aí e nos encontramos daqui a pouco na nossa live, tá certo? Beijos a todos vocês! Até mais! Bom.